É com alegria que nós desejamos saudar a todos com a paz do Senhor, parabenizando a cada um dos irmãos que estão prestigiando esta ação, esta iniciativa da nossa escola bíblica, aqui no campo do Rio Largo, de estar transmitindo a mensagem da palavra para que os irmãos possam, no conforto do seu lar, estar aí, então, adorando a Deus conosco, meditando nas Escrituras. Eu gostaria, meus irmãos, de convidá-los para nós estarmos aqui hoje com essa lição de número 8, dando continuidade, à ministração da escola, que está sob o tema Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós estaremos, então, fazendo uma reflexão sobre o que a lição nos traz, lembrando que a leitura bíblica em classe, para os irmãos que têm lição, pode acompanhar, os demais na sua Bíblia, encontra-se na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 20 ao 22, e na carta, ou no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao versículo de número 27. A lição hoje ela tem três objetivos principais que se referem a cada um dos três tópicos da lição. Eu entendo que, havendo uma compreensão desse objetivo, a pessoa vai, por consequência, compreender a mensagem que o pastor Douglas Batista, que é o comentarista desse trimestre, quis transmitir. E para o primeiro tópico, ele traz como objetivo explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Então nós podemos ver que esta lição, dando continuidade ao que foi tratado na lição passada, ela apresenta o fato de que Cristo formou um novo povo, que foi a sua igreja. De modo que hoje nós temos os judeus, nós temos a igreja, que são todos os salvos em Cristo, e temos ainda um terceiro grupo de pessoas, que são os gentios, ou seja, aqueles que não fazem parte do povo judeu, não nasceu em Israel, e tampouco também fazem parte da igreja, ainda não receberam a Cristo como Salvador pessoal. E continuando, nós podemos ver na lição que o apóstolo Paulo ele traz a comparação da igreja com um edifício que está em construção. E é interessante que no versículo 21 do capítulo 2 de Efésios fica bem claro quando Paulo diz que todo edifício bem ajustado cresce. Então, perceba que a igreja de Cristo, ela sofre um processo contínuo de crescimento. Ela não atinge um estado, e paralisa, não. Ela continua se desenvolvendo até a volta de Jesus. E também nós entendemos que Jesus ele ocupa neste edifício, que a igreja ela representa, um lugar de destaque. E aqui o autor mostra como está registrado na lição, quem está acompanhando pela introdução, que Jesus ocupa o mesmo lugar que aquela pedra principal, a pedra angular, que era utilizada nas construções na antiguidade para dar sustentação a toda a construção, geralmente nos lados, nos cantos. Eles colocavam grandes pedras, inclusive em Israel, nas escavações do templo, se encontrou um monólito com 12 metros de comprimento, uma pedra inteira em um dos cantos do templo, que ela servia de base, ela sustenta o peso da construção, e a pedra é imensa, com 12 metros de comprimento. E é
interessante o que a gente pode ver no primeiro tópico, pois o comentarista ele fala sobre o tema um edifício espiritual. E aí ele pontua 3 coisas interessantes, ou melhor, 4 coisas nesse primeiro tópico. Ele fala sobre o santuário judaico, o santuário cristão. Mais uma vez apresenta Cristo como sendo a pedra principal deste grande edifício, que é a igreja, né? E ele conceitua, ele explica melhor o que significa esta pedra angular. E nós podemos dizer então que no que tange ao santuário para os judeus, né, o templo ele ocupava um lugar diferente daquilo que nós conhecemos hoje no Novo Testamento. Em relação ao aspecto geográfico, o templo ele tinha um lugar específico, foi construído lá no Monte Moriá, né? E todo judeu, quando orava, ele, por exemplo, a Bíblia esclarece isso, que Daniel tinha o costume de 3 dias, orar 3 vezes ao dia, orar ao Senhor, e ele construiu na sua casa, ele tinha lá no seu local de oração uma janela que ficava virada em direção à cidade de Jerusalém, como forma de alcançar a bênção de Deus, uma vez que eles entendiam que Deus estava naquele lugar, estava dentro do templo. Já no Novo Testamento, Jesus ele deixa claro naquele diálogo com a samaritana que não existe um local específico onde a presença de Deus se revela. Não há um templo construído por homens que a presença de Deus ali esteja residindo, morando. Não. Jesus deixa claro que nós, seres humanos, somos este templo do Espírito Santo e, consequentemente, a presença de Deus habita em nós, né? Vemos ainda a questão do exclusivismo, que existe uma diferença grande em Israel. Havia uma separação entre judeus e gentios. Os gentios, eles não tinham livre acesso à estrutura lá do pátio da adoração do templo, como tinham os judeus. Eles ficavam em um local separado. No Novo Testamento não há nenhum tipo de barreira que separe. Somos todos um em Cristo, somos irmãos, independente da raça, da condição econômica, social, da condição familiar, não importa, todos somos um em Cristo. Ainda podemos fazer esse contraponto do que é o santuário no Antigo e no Novo Testamento em relação à própria liturgia, né? Havia uma fixidez, havia no Antigo Testamento regras rígidas no que tange a liturgia, né? Como, por exemplo, só os sacerdotes poderiam atuar dentro do espaço ali do templo, só o sumo sacerdote que tinha acesso ao Santo dos Santos. Já no Novo Testamento a gente vê um dinamismo em relação à liturgia do culto. Não havia uma liturgia única, inclusive a forma da realização do culto variava de acordo com o caráter do culto. A gente vê vários tipos de cultos sendo realizados, vigília, a gente vê cultos ao ar livre no Novo Testamento, né? Que Paulo era mestre em fazer isso, pregando o evangelho às multidões, nas praças, nas sinagogas. Nós vemos diversos tipos de trabalho, culto de ensino. A gente vê que havia ali um dinamismo, eles tinham essa liberdade para fazer um trabalho sem aquela rigidez da liturgia do judaísmo. Nós podemos ver ainda no primeiro tópico, já o concluindo, né, que o autor apresenta isso no terceiro ponto do primeiro tópico, que Jesus ele era a pedra angular, e a gente pode ver que nas culturas antigas era costume nas construções, por exemplo, as pirâmides egípcias estão aí para provar que eles, nessas construções, tinham
por hábito de cortar grandes pedras, né? E construíam ali, uma sobre as outras, sempre mantendo uma base sólida para dar sustentação a toda a construção, a todo o edifício. Nós podemos ver que Jesus, no Novo Testamento, ele ocupa esse lugar, dessa pedra principal que sustenta a igreja, de modo que a igreja não está edificada sobre Pedro ou sobre qualquer um outro dos apóstolos. Ela está edificada sobre Cristo. Jesus é o alicerce, é a pedra principal que dá sustentação à sua igreja. E nós vemos na continuação, já no segundo tópico, o pastor Douglas Batista falando sobre o lugar que os apóstolos ocupam no Novo Testamento, né, como o fundamento. E o tema desse segundo tópico é o fundamento, apóstolos e profetas. Como objetivo desse segundo tópico, a gente tem apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Com isso, vale a pena a gente destacar que, dando continuidade ao que eu estava falando agora há pouco, os apóstolos, eles servem de fundamento, ou ocupam esse lugar como fundamento, mas não são, eles, repito, não são a pedra principal sobre o qual a igreja está construída. A grosso modo, seria como se Jesus fosse o alicerce da igreja e a sapata, que vem imediatamente após o alicerce, né, que depois, sobre a sapata, as paredes são construídas, é como que a sapata fosse os apóstolos, mas o alicerce é Cristo. E isso o comentarista deixa claro, né? Ele primeiro fala sobre o conceito de apóstolos como aquele que é mensageiro ou enviado, né? E que o apóstolo ele tinha no Novo Testamento algumas características bem particulares que eram próprias do apostolado. Por exemplo, todos os apóstolos na Bíblia foram homens que tiveram o privilégio de serem chamados para o ministério diretamente por Cristo, né? Pessoas que conviveram nos primeiros dias da igreja, que tiveram acesso ali aos primeiros cristãos, fizeram parte do início da igreja primitiva. Hoje, nós temos uma banalização do termo apóstolo, mas se a gente for analisar do ponto de vista bíblico, os apóstolos que se tem no Novo Testamento foram apenas, né, os 11, considerando que Judas perdeu seu apostolado, e depois Paulo, que foi convidado pelo Senhor Jesus a ocupar este ministério tão glorioso, né? Estes apóstolos tinham a responsabilidade de instruírem a igreja, de ensinar os salvos com a mensagem que eles receberam da pessoa de Jesus. Então, eles ocupavam um lugar muito importante, um lugar de destaque, pois cabia a eles a responsabilidade direta de ministrar o evangelho que eles receberam de Cristo para os salvos. Eles tinham que ganhar as almas, fazer o discipulado, né, batizá-los. Eles tinham a responsabilidade, então, da liderança espiritual da igreja naquele primeiro momento, e isso era algo que fica bem marcado, né, bem pontuado, por exemplo, lá em Atos, capítulo de número 6, versículos 2 ao versículo 4, quando os apóstolos se reúnem para resolver a situação da Santa Ceia, e eles consagram os diáconos, eles separam aqueles diáconos, e fica ali bem pontuada, né, a palavra de Pedro, quando ele diz o lugar que os apóstolos ocupavam, que eram dedicados ao ministério da palavra e à oração. Sendo assim, meus irmãos,
Os apóstolos, eles tinham essa missão, essa responsabilidade de apresentar Cristo ao mundo, de formar o caráter dos novos crentes, de preparar os futuros obreiros. Era uma grande responsabilidade. E eu achei muito interessante uma frase que o pastor Douglas Batista escreveu na lição, e quero fazer aqui uma citação direta do que ele escreveu no segundo tópico e no segundo ponto, quando ele diz assim: assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Então, é importante destacar isso. Os apóstolos tiveram um papel extremamente importante, uma vez que eles pegaram as mensagens que eles receberam de Jesus e retransmitiram, né, para nós. Por outro lado, a sustentação da igreja está na pessoa de Jesus. Nós rejeitamos a ideia, né, por exemplo, do catolicismo romano, que diz que o Papa é o substituto de Cristo, é o vicário de Cristo na terra, o substituto, portanto, ele tem essa responsabilidade ainda hoje de ser aquele que é, de fato, o que representa Jesus na terra, e sendo, inclusive, entre outras coisas, né, infalível. Ele não pode pecar, é o dogma da impecabilidade papal. Então, nós vemos que, em relação à compreensão que nós temos da Igreja de Cristo, os apóstolos são de extrema importância. Eles serviram ali do fundamento, porque eles realmente foram os primeiros que trouxeram a mensagem da salvação, formando novos discípulos, né? Constituindo ali a igreja nos seus primeiros passos. E, além deles, nós temos também o testemunho dos profetas. E é muito interessante o que o comentarista da lição nos traz no terceiro ponto do segundo tópico, quando ele, falando sobre essa questão do testemunho dos profetas, ele enfatiza que esses profetas não são os profetas do Antigo Testamento. Os profetas que Paulo se referiu quando ele falou em Efésios capítulo 2, versículo 20, são os profetas do Novo Testamento, né? Foram homens que foram salvos por Cristo, que tiveram ali uma compreensão profunda desta nova posição espiritual que a igreja em Cristo estava ocupando, né? Homens que receberam do Espírito Santo mensagens inspiradas para transmitir à sua igreja. E isso, inclusive, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, Pedro ressalta isso, falando sobre homens que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, é importante que você, meu irmão, compreenda isso. Apesar de ter um papel de destaque na igreja primitiva, os apóstolos não eram o alicerce que sustentava a igreja, né? Jesus é quem ocupa esse lugar. Eu gostaria de dizer que a igreja do Senhor, ela representa uma comunidade de pessoas que, de fato, ela tem essa comparação com a construção de um edifício. Isso é uma figura de linguagem que a Bíblia usa, que é muito eficiente, facilita muito o entendimento, né, do lugar que a igreja do Senhor ela ocupa. Então, que o Espírito de Deus nos ajude, nos dê graça, para que todos nós possamos, fazendo parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja, estar, como Paulo escreveu aos Efésios, aqui no capítulo 2, e o versículo 21, crescendo, é um ato contínuo, para templo santo no Senhor. No terceiro tópico da lição, que tem como título Edificados para a Morada de Deus, o autor nos traz como objetivo para esse tópico refletir que somos templo do Espírito Santo e que precisamos viver em santidade.
E ele pontua logo no primeiro ponto desse terceiro tópico, né? Justamente essa questão do crescimento contínuo, que deve fazer parte do desenvolvimento do cristão. E aqui vale uma reflexão. Assim como na vida natural, espera-se de uma pessoa saudável que ela vá se desenvolvendo fisicamente, intelectualmente e também no aspecto afetivo, que ela vá amadurecendo. Por exemplo, imagine se uma criança, aos 10 anos de idade, ela tivesse o mesmo tamanho, o mesmo desenvolvimento intelectual e a mesma capacidade de lidar com as emoções que uma criança que está com 4 anos. Isso não seria considerado saudável. Isso seria um tipo de comportamento que ia fugir à regra do desenvolvimento sadio do ser humano. Espera-se de uma criança com 10 anos que a altura dela seja maior, que a capacidade dela de pensar seja mais apurada, mais refinada, mais desenvolvida, que a capacidade dela de lidar com as emoções esteja mais desenvolvida também, né? A criança, nos seus primeiros anos, quando ela tem qualquer raiva, ela de imediato morde o coleguinha, belisca, arranha, empurra, machuca. Mas uma criança já de 10 anos já sabe se conter, já sabe se controlar, já sabe ter uma resposta perante a sociedade diante de situações diferentes, né? Mais complicadas. E isso, meus irmãos, é algo que realmente tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. Imagine um crente que depois de 5 anos no Evangelho se comporta semelhante a quando ele tinha apenas 6 meses. Então, espera-se que alguém que tem mais tempo no Evangelho, por ter mais experiência em buscar a Deus, em viver a palavra, em estar em santificação, em permitir que o Espírito Santo domine a sua mente, a sua vida, que essa pessoa ela tenha um nível de espiritualidade maior. E aqui a gente volta a afirmar o que Paulo traz como ideia quando ele fala sobre continuar crescendo o edifício. A igreja é um prédio que está sempre em construção, né? Ela só acaba a sua missão no arrebatamento. Aí nós vamos ser tirados da terra e tudo que teríamos de fazer aqui já terá então findado, né? Enquanto estamos aqui, estamos em constante construção. Devemos continuar enquanto Igreja de Cristo, pregando a palavra, ganhando almas, discipulando, fazendo manifestar o reino, como é o dever da igreja de agir de tal forma. Sendo assim, espera-se que o crente, com o passar do tempo, se desenvolva, que inclusive os comportamentos vão mudando para melhor, se adequando cada vez mais à pessoa divina de Jesus. Vemos também que no segundo ponto deste terceiro tópico, que somos templo santo no Senhor. E aqui eu gostaria de refletir, né? O que é templo? O que significa ser templo? Templo significa morada, habitação, é uma casa onde Deus reside. E agora, no Novo Testamento, nós compreendemos que o lugar onde Deus habita não é no mármore, no concreto, entre os tijolos ou as ferragens do prédio que nós congregamos, onde nós adoramos a Deus. Não. O lugar onde Deus habita é no interior do homem, é dentro de nós, é projeto de Deus, é propósito de Deus habitar no interior do ser humano. Que o nosso corpo seja o templo e a morada do Espírito Santo. Isso Jesus já falou no Evangelho de João, capítulo 16, ele abordando sobre a pessoa do Espírito Santo, os versículos 16 e 17,
Ele fala do Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas nós o conhecemos. Por quê? Porque ele habita conosco e ele estará em nós. Então, Jesus fez essa promessa que nós seríamos o lugar de habitação do Espírito Santo. Ele mora dentro de nós. E com qual propósito isso? Qual o objetivo de Deus ao fazer isso? O objetivo de Deus, claro, é de promover a santificação, é de gerar em nós uma nova vida em Cristo que, sem a presença, a ajuda da pessoa do Espírito Santo, nós nunca iríamos conseguir. O homem natural, já dizia Paulo, né, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 2, se não me foge o versículo 14, ele diz que não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. Sendo assim, é necessário que o homem passe por esse processo de nascer de novo, recebendo Jesus como seu Salvador pessoal, arrependendo-se dos seus pecados. Aí sim o Espírito Santo passa a habitar, né, no coração do crente. E uma vez ele habitando, a própria designação do seu nome já diz, ele é santo. E ele não só tem a natureza santa, como ele também é santificador. Ele promove a santificação. Quem vive sob a influência do Espírito Santo, debaixo da influência dele, desfruta da presença, da graça, da ajuda, do poder dele para andar em novidade de vida, né? Para viver segundo esses padrões que a palavra de Deus ela nos ensina. E eu me lembro de uma experiência evangelizando, quando um cidadão que não é evangélico, ele fez um argumento, né, falando sobre a dificuldade que é agradar a Deus, estar na presença de Deus, a servir a Deus, como é difícil, ele falando. E de fato, o homem sozinho conseguir largar décadas de vício, de prática de pecado, não consegue. É preciso mesmo a influência santificadora do Espírito Santo agindo diretamente no interior do homem, não só para gerar o novo nascimento, quando nós aceitamos Jesus como Salvador pessoal, mas para nos manter nesse caminho em direção ao céu. E aqui, meus irmãos, fica essa palavra para a reflexão dos irmãos, né, dentro do que foi trazido pelo comentarista na lição desta semana, que é uma lição que tem realmente uma riqueza muito grande para nós. Então, que nós possamos permanecer firmados na rocha, que é o alicerce da igreja, que é Jesus, fundamentados na mensagem que os apóstolos deixaram para nós, inspirados pelo Espírito Santo no Novo Testamento, que é a palavra de Deus. E assim, que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Fica aqui o nosso carinho, a nossa gratidão a cada um de vocês, que aí no conforto do seu lar ou em qualquer outro ambiente que você se encontra, você reservou alguns minutos do seu tempo para estar aprendendo mais ou recebendo uma porção a mais da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a todos e nós agradecemos pela presença dos irmãos em nome de Jesus.